bom dia e bom dia! Uma excelente semana que se inicia hoje, segunda-feira. Muito obrigado pela presença de todos vocês, responsáveis, alunos, professores. Com vocês a gente monta essa história. A gente aqui desse lado, vocês aí desse outro lado. Montando uma história da educação aqui no Brasil e em São Paulo. Eu sou o professor Seba e conto com a presença pra lá de especial para me ajudar aqui na aula de hoje, que é a professora Fran. Professora Fran, bom dia! Bom dia, professor Seba. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de história junto com vocês, professor Seba. Então, a gente sabe que é segunda-feira, mas deixa a preguiça aí de lado, que essa aula vai ser super bacana. Muito obrigada pelo convite, professor. Obrigado você, professora. Hoje nós iremos continuar falando sobre o movimento migratório. E antes, como a professora disse, segunda-feira, vamos dar aquela espreguiçada, tirar a preguiça do corpo e deixar o corpo presente para a aula de hoje. Porque é muito importante, além de estar ouvindo, estar presente na aula, né? Não é porque vocês estão aí em casa, muitas vezes sentado no sofá ou sentado na mesa, no melhor lugar, eu espero que você esteja no melhor lugar para conseguir fazer as atividades, mas estar realmente presente, né? Então, convido vocês a contar essa história com a gente de corpo presente. Então, dá uma espreguiçada aí e manda a preguiça embora. Professora, vamos para a habilidade? Vamos. Então, estamos numa aula de história. O tema da aula, a migração no nosso cotidiano. A migração no nosso cotidiano e a habilidade é EF03HI01B. Identificar as causas dos fenômenos migratórios e de seu impacto na vida das pessoas e nas cidades. Então, a habilidade EF03HI01B. Quem puder ir compartilhando essa habilidade no decorrer da aula, já fica o nosso agradecimento. Isso aí, professora. Muito obrigado para quem conseguir compartilhar aí com a gente. Professora, me ajuda a fazer esse registro aqui? Claro. É muito importante a gente fazer os registros iniciais da aula, tá bom, pessoal? Então, hoje a professora vai ajudar aqui a gente a fazer esse registro. A gente inicia esse registro com cidade e data. Então, estamos aqui, eu e o professor Seba, na cidade de São Paulo. Por isso que estamos escrevendo São Paulo, mas cada um escreve a sua cidade no caderno, hein? Exatamente. Não é para fazer uma cópia, é só um exemplo, tá bom? Hoje é dia 22 de fevereiro. Última semana aí do mês de fevereiro. E o ano 2021. 22 de fevereiro de 2021. Vamos pegar um nome aqui de exemplo? Professores, manda aí nome de alunos aí para a gente colocar aqui de exemplo. Vamos ver se aparece um nome aqui para a gente, professora. Algum aluno que esteja aí acompanhando a aula, que vocês estão no chat junto com eles. O Micael, da professora Solange. Então, vou preencher aqui com o nome do... Micael, da professora Solange, será o nosso exemplo. Não é para copiar o nome do Micael, cada um vai escrever o seu próprio nome. A gente só está pegando de exemplo o Micael aqui, da professora Solange. Professora Solange. Aqui tem bastante nome: Aline, Arthur, Esther, Felipe, Matheus, Andressa, Maria, Pedro. Um super bom dia para vocês, a Kaline. Muito obrigado pela presença, pessoal. Então, registro aí preenchido, tá? Não esqueçam de preencher o seu aí na sua casa. É muito importante para vocês conseguirem se organizar e caso precise voltar nessa aula, vocês se acham mais fácil. Isso aí. Pessoal, na semana passada, nós falamos de algumas regiões que têm um processo migratório um pouco maior do que outras regiões. Então, a gente pegou alguns exemplos aqui, só para a gente dar uma relembrada do que a gente falou na semana passada e para quem não fez a pesquisa, conseguir acompanhar aqui com a gente. Tem bastante gente, tem bastante lugares aqui diferentes, professora. Sim. Então, ó,
Começa aqui com São Miguel Paulista, morei muito tempo em São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, com a presença aí forte dos indígenas, que trouxeram bastante herança cultural. O bairro da Moca, com os italianos. A Liberdade, com os orientais. O Bexiga, com os italianos também. Vila Maria, com os portugueses. Nova Granada, espanhóis. Serra Negra, italianos. Centro de São Paulo, com os libaneses. Mas é legal falar que o centro de São Paulo tem pessoas de todos os lugares do mundo. É um lugar muito interessante para se visitar. Suzano e Mogi das Cruzes, com os japoneses nas plantações. Vocês conheciam todos esses lugares e conheciam toda a herança cultural que os migrantes trouxeram para esses lugares? Alguém tem um outro lugar aí que a gente não citou, que acha que é interessante a gente colocar? Manda aqui para a gente no chat. Professora, você conhecia todos os lugares? Não conhecia todos não, professor. Achei bem bacana conhecer alguns aí que realmente eu não fazia ideia. Bastante lugares diferentes aqui e eu acho que isso é super interessante porque o Brasil, galera, é um lugar fenomenal. Eu sempre gosto de falar isso, por quê? Porque aqui no Brasil você encontra pessoas de diferentes lugares do mundo e são pessoas que vêm para cá e se sentem muito acolhido. A gente tem todo mundo que, quando a gente sai para outro país, a gente acaba indo para outro país conhecer, a gente sempre escuta o quanto que os brasileiros são acolhedores. E quem faz esse acolhimento é eu, é você, somos nós. Então, parabéns, povo brasileiro aqui de São Paulo, por ser tão acolhedor aí com os imigrantes que vêm, muitas vezes, na busca de um sonho, de uma realização de um objetivo. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. E aí eles estão mandando aí pra gente no chat, por exemplo, em São Pedro, né, no interior de São Paulo, os italianos, em Marília, japoneses, em Vinhedo, italianos também. Italianos. Então, várias outras contribuições que o pessoal no chat está fazendo aí para nós. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Aí aqui tem Santander, português, italiano, bastante lugares assim acolhedores. É muito bom saber que São Paulo acolhe tão bem aí os imigrantes. Eu, como já disse na outra aula, eu sou de família de imigrante, que vieram do Nordeste. Então, é muito bom saber que São Paulo é um lugar tão acolhedor aí para tantas pessoas. Mas, professora, por que as pessoas migram? Quero perguntar aí para vocês. A gente já fez essa pergunta na outra aula e a gente já falou algumas coisas assim dos motivos das pessoas migrarem. Mas vamos recapitular só para a gente entrar no tema? Por que as pessoas migram? Quero saber aí de vocês. Tem resposta para a gente, professora? Professora Maílza respondeu necessidade econômica, né? Então, melhorar a situação econômica seria um dos motivos. A professora Vera falou fugir da seca. Fuga da seca. Que mais, pessoal? Eles deram vários exemplos, né, professor, na aula passada. Por exemplo, encontrar a família, porque às vezes existem pessoas da sua família que vivem em outro local e aí às vezes as pessoas migram para poder ficar todos juntos. Já existia uma migração anterior, provavelmente a pessoa saiu da sua cidade ou do lugar de sua origem para um outro lugar e depois o restante da família acompanha. Isso acontece muito em vários lugares do mundo, de alguém ir buscar uma oportunidade num lugar onde tem maiores oportunidades, numa cidade maior, e depois a família acaba indo morar junto com essa pessoa. Isso é muito comum. Isso acontece com bastante gente e é interessante a gente ver esse movimento migratório. Mas será que todas as vezes a pessoa migra, porque elas querem? Eles estão dando outros exemplos, como busca de melhoria de vida, de uma vida melhor. Busca de um sonho. Isso, busca de um sonho. Às vezes alguém simplesmente, a professora Vera falou, para estudar. Outras pessoas falaram que saem por conta de conflitos, guerras, a pobreza. Isso mesmo. Então a gente já começa a ver que às vezes essa migração não é uma migração tão legal, né? As pessoas não vão em busca de um sonho, mas na verdade estão fugindo de um pesadelo muitas vezes. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de migração forçada.
Aqui a gente tem algumas imagens. Será que a gente pode ir para as imagens? São pessoas de etnias completamente diferentes uma das outras. E a gente vai falar um pouquinho sobre por que tantas pessoas migram, né? Etnias tão diferentes, migram para o Brasil, migram para outros países. Então a gente tem aí, a gente consegue ver aí indígenas, latino-americanos, orientais, pessoas negras. Então tem aí um grupo muito específico de diferentes camadas. Essas pessoas, elas migram e a gente quer entender o porquê e pensando nessa migração que muitas vezes não é uma migração tão legal. Mas antes de a gente falar um pouco mais dessa migração que talvez não seja tão legal, é importante a gente ver um movimento histórico que essa migração acontece aqui no Brasil. Há muitos e muitos anos atrás, o Brasil existia apenas os indígenas. Então a gente começa aí com a primeira ilustração. Tá? Essa ilustração foi feita no século XVI, mas é uma ilustração de antes do descobrimento do Brasil, antes de 1500, dos povos indígenas. Nós tínhamos aqui apenas os povos indígenas. A gente sabe que muitas vezes a gente fala, quem descobriu o Brasil foi os portugueses. Mas antes dos portugueses já existia um povo que fazia aqui sua história, já construiu uma história aqui. Então a gente não pode esquecer que esse lugar, o Brasil, ele tem origem dos indígenas. É da onde que se origina o Brasil. E depois o Brasil recebe tantos e tantos imigrantes e por vários motivos diferentes, mas a gente vai falar no decorrer da aula, tudo bem? A segunda imagem, a gente já vê uma imagem dos portugueses chegando no Brasil, né? Não sei se vocês conseguem observar daí, mas a gente consegue ver uma embarcação chegando, alguns indígenas na praia, olhando essa embarcação chegando. Será que eles sabem quem estava nessa embarcação, professor? Vamos fazer essa pergunta, professora? Quem que está chegando? Quem são as pessoas que estão chegando nesse barco? Já falamos, né, que são os portugueses, né? Mas quem especificamente estava aí nessa embarcação que chegou aí no Brasil em 1500? Alguém consegue responder para a gente? Cadê os alunos, os professores? E vamos observando aí a imagem, porque é uma imagem, eu acho, muito especial para a gente entender um ponto da história. Isso, tem um nome, né, específico, que nós sempre usamos esse nome, né, quando falamos sobre o descobrimento do Brasil. E aí a professora Solange está respondendo, Pedro Álvares Cabral. Então, a gente está vendo aí a primeira imagem, de outra professora também falando, a professora Silvana, Pedro Álvares Cabral. Claro que aí não está especificamente a embarcação dele ou ele está ali, mas representa esse momento histórico que o Brasil teve. E depois, então a gente pode falar aí que foi os primeiros imigrantes no Brasil, né? São os portugueses, quando chegaram nas embarcações. E depois, lá para 1539, começa a chegar os africanos. Então a gente começa a ter um grande número de africanos vindo para o Brasil. Então aí, ó, na legenda, africanos escravizados, aí entre 1539 e 1888. Muitos anos de escravização no Brasil, né? De movimento forçado de vinda de pessoas que não gostariam de estar aqui, mas foram obrigadas a estar aqui no Brasil. O maior, na história não existiu nada parecido, de tantas pessoas que foram obrigadas a se deslocarem do seu lugar de origem para um outro lugar. Então é um movimento que a gente precisa relembrar sempre, porque foi um movimento forçado que não é um movimento tão legal. Isso mesmo. Professora Maria, ela falou, né, dos navios negreiros.
Exatamente. A gente viu uma imagem dos navios negreiros na aula passada também, né, professora? Eles que traziam, né, esses africanos escravizados aqui para o Brasil. E como foi dito, eles vieram de maneira forçada. Então vamos viajar mais um pouquinho? Aqui a gente já vê uma imagem representando o século XIV, os novos imigrantes da Europa, tá? É quando vem os italianos e os outros imigrantes da Europa começaram a vir para trabalhar aqui no Brasil, né? Depois que a gente teve a abolição da escravatura, muitas pessoas vieram de outros países, principalmente da Europa, para vir trabalhar, mas aí eles foram convidados a estarem aqui. Então, muitos vieram com o sonho de uma terra melhor, de uma busca de um sonho. Já é uma outra realidade, é um outro contexto. Vêm para trabalhar e eles recebem por esse trabalho. Acho que essa imagem dá para representar bem esse período, né? Bem diferente do que a gente vive hoje. Vamos pular para outra imagem, a dos asiáticos no século XX. Aí a gente já consegue ver uma família, né, de asiáticos que vem para o Brasil também em busca de uma realização de sonhos, de conseguir objetivos. Então, é como eu sempre digo, o Brasil sempre foi muito acolhedor com os imigrantes e nesse período aí, muitas pessoas, durante esses séculos, vieram constituir a vida aqui no Brasil e é por isso que a gente tem uma diversidade tão grande. E por último, que eu acho que é o grande movimento migratório que está acontecendo nos dias de hoje, são os latinos, né? Os latinos que vêm do Peru, da Bolívia, para cá. Então é o grande movimento que acontece no período de hoje. Então a gente consegue perceber que o Brasil sempre foi muito acolhedor e sempre foi um lugar onde as pessoas vinham para buscar os seus sonhos, para buscar algo melhor. Infelizmente a gente tem um momento da história aí que muitos escravizados vieram para o Brasil de forma forçada. Hoje já vem em busca de um sonho também, tem muitos africanos que hoje vêm para o Brasil em busca de um sonho, mas teve um período aí muito grande, de alguns séculos, onde não foi uma realidade para todos. Então, essa é a história de imigração básica do Brasil. A gente conseguir por essas imagens, perceber, desde os indígenas que hoje a gente vai começar a perceber nas próximas aulas, que continuam migrando em busca de condições melhores de vida, desde o momento da chegada dos portugueses no Brasil, os indígenas buscam ainda melhores condições de vida e então continuam migrando e a gente vai falar um pouquinho disso nas próximas aulas, mas hoje a gente está fazendo um panorama geral da migração que aconteceu no Brasil. Opa! Eu estou voltando, né? Isso. Na verdade, ali você perguntou, né, se alguém da família dele... Isso. Sua família pertence a algum movimento migratório? Se tem alguém aí, né? A professora Elaine falou dos haitianos, que é verdade, os haitianos têm vindo muito para o Brasil. Também. Professora Janete disse dos venezuelanos, isso. O Brasil continua recebendo muitas pessoas, né, professora? Sim. E vocês, alguém aí faz parte de algum movimento migratório? Sua família veio para o Brasil? Ou saiu de um outro estado e mora aqui em São Paulo? A professora Gladys respondeu que os avós dela fugindo das guerras. E a família da professora Silvana veio de Portugal. Da professora Vera, os avós, eles vieram do Líbano e da Itália. Da Itália. Isso aí. Bastante gente aí que migrou. Os bisavós do Caio da Tchecoslováquia. Olha, é até difícil de falar esse nome. Fala de novo, professora. Tchecoslováquia. Vou deixar para ela, porque depois eu vou me complicar aqui na TV, vai ficar difícil. Mas, ó, galera,
embora tem várias condições das pessoas estarem vindo para o Brasil, esse movimento ele contribui muito para a cultura do brasileiro. A gente já falou um pouquinho disso, então a gente vai resgatar um pouco dessas contribuições que fazem que o Brasil seja realmente uma terra especial, né? A gente pode falar que o Brasil é a terra da diversidade. Diversidade de cores, diversidade de pessoas, diversidade na forma de falar, de sotaques. É muito interessante você encontrar um lugar onde você encontra pessoas com a cara do mundo inteiro. Mas vamos lá pensar um pouquinho que cada povo trouxe para o Brasil nesse período de imigração, como que eles contribuíram. Vou começar aqui pela África, tá, professora? Tá. Então, a África trouxe para a gente a capoeira. Eu vou deixar o próximo você falar, que você é uma pessoa que eu tenho certeza que entende bastante do próximo. A amarelinha, nós temos a amarelinha africana. Os estudantes do terceiro ano eu vou apresentar para eles. Olha é uma aí, amarelinha diferente da que estamos acostumados, tá? Acostumados aqui. Ela segue um outro padrão, outro percurso, mas é bem divertida. O samba, que é uma música brasileira, mas tem grande influência dos africanos, com as percussões. A religião, que está completamente inserida aqui no Brasil. Na Europa, que a gente tem o macarrão, mas não é o macarrão, é a macarronada. Isso, porque o macarrão, a gente se confunde, né? Mas o macarrão em si, ele foi criado lá na Ásia, tá, pessoal? Mas Então, a macarronada... A macarronada, que a gente ama. O carnaval, poucas pessoas sabem que o carnaval é de origem europeia, né, professora? Ali em Veneza, né, nós temos o carnaval bem clássico da região. A gente tem um outro tipo de carnaval, Sim. porque o brasileiro ele recebe essas informações culturais e faz do jeito dele. A festa junina, que a gente tem tantos anos aí na escola, e que eu amo, dançar quadrilha. E aí, a pizza. Vamos lá passar para a Ásia? Manga. Mangá, faltou o acento. Mangá, ali. professor. Eu já achando que era fruta manga. O mangá. A gente está pensando na manga, mas faltou o acentinho ali. Mangá. Vamos colocar aqui o acento. Isso, coloca o acento aí. Opa. Aê! Horário, tá chegando perto do horário do almoço, o pessoal vai achar que é manga. Então, acho que foi por isso que eu pensei. O lamen, que é o macarrãozinho, né, professora? Isso, o lamen é uma espécie aí de... Ai, não sei, tem o macarrão, né, com caldo e alguns outros ingredientes, né, no meio. O karatê, legal. E aí, na América Latina, os latino-americanos. Os latinos-americanos. Muitas festas, músicas e arte. Então, aí, ó, olha que contribuição. Se a gente for ver esse panorama, imagina se a gente não tivesse tantos povos, o quanto que a gente teria perdido de contribuição cultural, né, professora? Que está tão inserido na nossa vida. Isso. E aí, em relação ao mangá, né, ali dos asiáticos, a professora Josilene falou, são histórias em quadrinhos japoneses. Exatamente. A criançada aí está bem acostumada com o mangá e ele é lido de trás para frente, né? É bem bacana essa questão aí também. Eles gostam bastante, né? Então, a aula está chegando ao fim, Estamos né, professor chegando Seba? no final da aula. Então, a gente acabou vendo aqui, ó, conceitos de imigração, o motivo de os povos migrarem de seus lugares de origem e a contribuição dos diferentes povos na cultura brasileira. Aqui está o meu @ Seba Nunes, o da professora Fran não está aqui. Ah, eles já conhecem, é o prof.francemsp. E vamos para a avaliação, que é algo muito importante, né, Pro? Isso mesmo, não esqueçam de responder aí o formulário de avaliação, contando pra gente o que vocês acharam dessa aula que acabou de assistir. Qualquer dúvida, sugestão, elogios, pode mandar lá pra gente, que estamos sempre de olho e é muito importante para nós, tá bom, pessoal? Isso aí, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. A avaliação está aí. E conto com vocês na próxima aula, né, professora? Isso mesmo, semana que vem estamos aí de novo com aula de História. Muito obrigada pela participação, pela companhia de vocês
e até mais. Tchau, Muito pessoal. obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula.